João 13, a partir do versículo 31. Amém, amém? Versículo 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscarei, como tinha dito aos judeus: para onde eu vou, não podes vós ir. Eu vos digo também agora: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde vou? E disse Simão Pedro: Senhor, para onde vai? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não poderás agora seguir-me, mas pode me seguir, mas depois me seguirá. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade eu vos digo que não cantará o galo antes o galo, enquanto me não negarem 3 vezes. Palavra do Senhor. Pode dizer. Então, irmão, nós temos aqui, nós sabemos que o pecado entrou no mundo através de um homem. E também sabemos que aquele homem foi enganado, foi traído também. Porque a serpente enganou a Eva, e Eva trouxe o fruto proibido para aquele homem, e aquele homem comeu. Então ele foi traído. Presta atenção. E isso trouxe condenação a todo homem e morte, por causa da desobediência a Deus. Bom, até aí, irmão, estou concordando. Mas o Senhor aqui diz que quando Jesus deu um bocado molhado a Judas, logo quando Judas apanhou um bocado molhado, logo ele saiu e já era de noite. Presta atenção nisso aqui. E quando ele sai para trair a Jesus, Jesus diz: agora o Filho do Homem vai ser glorificado. Por uma traição trouxe morte, por outra traição trouxe a glorificação ao Filho do Homem e a todo aquele que seguir o Filho do Homem. Mas entende o que está escrito, irmão. Procura entender verdadeiramente o que está escrito aqui. Então, a traição que foi feita contra Deus, mas também foi contra Deus, não, foi contra o inimigo de Deus. Aí é onde nós, irmão, temos que entender a sabedoria de Deus, de tal maneira que nós vemos que todo traidor, ele se acha o máximo.
Ele já venceu tudo. Todos os outros são menores, todos os outros são os piores, porque ele é o tudo. Então nós vemos aqui que aconteceu exatamente com aquele que verdadeiramente se levantou contra Deus e tinha se levantado contra a criação de Deus, mas agora Deus faz com que ele traia ele mesmo para a vitória ser de Deus para conosco. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós temos vida e vida eterna. E glorificamos e somos glorificados. Presta bem atenção aqui. No versículo 31 ele diz, ó, também ele, tendo ele, pois, saído, disse Jesus, foi Jesus que disse, não foi os discípulos que disseram, foi Jesus que disse, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Irmão, nós somos a glória de Deus aqui na terra, como no céu. O que nós praticamos de bem, segundo os mandamentos que é dado a nós, é para a glória de Deus e para a gozo completo do nosso nome. Então ele disse no versículo 32, se Deus é glorificado nele, também Deus a glorificará em si mesmo, e logo há de ser glorificado. Nós somos a glória de Deus pela terra. Muito cristão, como muita gente e muitas religiões, acha que não é nada. Eu não sou nada. No reino de Deus, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus em Cristo Jesus, irmão. Nem que você não queira, nem que eu não queira, nem que o mundo todo não queira, Deus fez todos nós herdeiros dele. E Deus quase não fez nada, né? Deus fez os céus e tudo que no céu há. Deus fez tudo, fez a terra e tudo que na terra há. Deus fez os mares e tudo que nos mares há. E nós ainda não estamos nada. Brincadeira, não. Nós anulamos a nós mesmos. Não podemos fazer isso conosco. Muitas vezes se sujeitamos a certas coisas e deixamos o maior reino que é nosso de lado. Buscando nós migalhas, como aquela mulher falou para Jesus, o que cai na mesa do seu Senhor, o que cai na mesa do Senhor. Então entenda, chamou a nós para enriquecer nós com toda a riqueza de Deus Criador. Não é Deus feito de pedra, não é o Deus feito de ferro, como é essa caixa aqui, não. É um Deus Criador e que soprou sobre o boneco chamado Adão e também soprou sobre nós o seu Espírito, para que nós sejamos filhos dele. Quando Jesus ressuscita, irmão, ele primeiro que ele teve com os discípulos, ele falou, a primeira palavra que ele disse com os discípulos, a minha paz eu vos dou. Então, nós temos paz em nós mesmos, dada por Deus, é dada por homem, que o homem não dá paz à igreja. E a teimosia do homem, muitas vezes, atrapalha a nós mesmos. A teimosia da criatura humana, não querendo verdadeiramente se submeter à verdade de Deus, começa a fazer um monte de coisas que não tem nada com Deus. E nem Deus mandou fazer, porque aquilo que Deus manda fazer, Ele não faz. Deus diz, vai, cura os enfermos, Ele não cura enfermo nenhum. Vai, expulsa os demônios, Ele não expulsa demônio nenhum. Vai e limpa os leprosos, ressuscita os mortos, Ele não ressuscita ninguém. Mas vai e paga dízimo e oferta e faz proposta diante de mim. O Senhor fala isso.
as pessoas estão fazendo exatamente o que Deus não mandou. Faça da minha casa uma casa de oração. Você não vai ouvir de ladrão, de forró, de samba, de reco-reco, de um monte de coisa, de irizinha, menos a minha verdade. Desse jeito, irmão, você vai parar sozinho. Mas Jesus parou sozinho, irmão. Para a glória de Deus e para a glória, para que nós possamos glorificar nele. Ele foi sozinho e disse: você não pode ir. Por que ele não podia ir com ele, irmão? Hã? Por quê? Porque o que Deus propôs a Jesus foi para ele ir, irmão. Não foi para ele levar alguém com ele, não. É para ele ir. Ele tinha que descer a sepultura, ele, diante de Deus. E também ressuscitar diante de Deus, na sepultura, para ressuscitar todos os outros. Como até nós, nesse século presente, chamado hoje, nós somos ressuscitados em Cristo. E toda a riqueza de Deus está ao nosso alcance. Não tem nada longe de nós, está tudo perto de nós. Mas o que é que eu faço para isso tudo se manifestar em mim? Aí sim. O que é que eu faço? Ser obediente. Então, ser obediente não é você deixar de trabalhar, não. Você vai continuar trabalhando. Às vezes a pessoa confunde verdadeiramente obediência com vagabundagem, deixar de trabalhar. Não vou esperar em Deus. Não. Tem sido falado aqui dentro do lugar responsabilidade. Você tem responsabilidade com a sua vida e com aquele que deu a vida a você. E ele sabe disso, aonde você estiver, meu irmão. Se você estiver lá em cima daquele poste, ou lá naquela torre, ele está lá junto contigo. Mas também se estiver no chão, ele está junto contigo. Você está dirigindo aquele carro, ele está junto contigo. Porque ele é teu pai, meu. Ele é o nosso pai, meu. Cuida de nós. Então, irmão, tomando sobre nós responsabilidade. Não é porque é muito fácil nós dizer: Senhor, eu vou largar tudo para fazer a tua vontade. Pedro disse: eu dou a minha vida por ti. Ele não sabia o que ele estava dizendo. Como tem muita gente por aí que não está sabendo o que eles estão dizendo. Estão fazendo, mas não estão sabendo o que é que eles estão fazendo. E muitos sabem o que estão fazendo. Mas como verdadeiramente é mais aprazível o bocado molhado. Que bocado molhado é esse? Tu não faz parte do meu corpo. Tu está fora do meu corpo. Aquele que não comer a minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Diz quem, irmão? O Senhor Cristo. E um bocado molhado que o Judas tomou, logo ele saiu fora do corpo. E o que está acontecendo com muita gente que o bocado, estão banhando um bocado molhado. Irmão, sabe? Eu estou muito frio, a gente ouve muita coisa, mas não tem nada acontecendo, porque está tendo prazer nas coisas da morte, nas coisas do mundo. Todas as coisas do mundo é no maligno e é morte. Para toda gente que se inclinar para mim. Então, vamos, irmão, continuar. Eu quero dar a glória a Deus por nós continuarmos juntos. Estamos juntos aqui. Porque não vai passar em branco o que vai acontecer, o que nós temos verdadeiramente aprendido e botar em prática. Quando começarmos a botar em prática verdadeiramente o que temos certeza em Cristo Jesus, aí vamos ver a diferença. É quando diz: veremos que nós somos glorificados por Deus em tudo.
Mas enquanto tiver, Maria vai nascer a vovó, não sei o quê. Nós não vamos deixar a vovó, nós não vamos deixar vovó, nós não vamos deixar Cristo, irmão. Nós vamos estar juntos. Mas todo mundo como? A parte do cara lá que não tem nem sentido. Não vai deixar a vovó. Milhões de descobridos. Então, irmão, graças a Deus, damos graças a Deus, eu dou graças a Deus, porque verdadeiramente a mudança de vida e de comportamento no meio de uma geração prostituta, pecadora, transgressora, que não quer saber de Deus, quer saber de droga e outras coisas mais, verdadeiramente não é tão fácil, mas também não é impossível, porque o Senhor diz que nada é impossível para Deus, por isso que Deus fez essa obra maravilhosa, porque não é impossível. Também não é impossível para nenhum de nós, se nós quisermos. Se houver querer em nós, em cada um de nós, verdadeiramente é como o Senhor diz, um vai dar fruto de 30, outro de 60 e outro de 100. Se houver querer. Mas também se não houver querer, vai ser igual aquela figueira que verdadeiramente só tinha folha. E logo a maldição tomou conta dela e ela morreu. Então é exatamente isso aqui. Nós vemos aqui que no versículo 31, 3, filhinho, ainda um pouco estarei convosco, e vós me buscarei. E como eu tinha dito para os judeus, para onde eu vou, eles não podem ir, eu vos digo também a vós. Está vendo? Ele já tinha falado para os judeus e agora estava falando para os discípulos. Não tinha como nenhum discípulo descer a sepultura, nenhum deles subir aquela cruz do Calvário e ser crucificado e ser oferecido a Deus. Porque aí também não precisava que Deus tenha enviado Jesus. Pegava um homem aqui na terra e fazia isso. Por isso que nenhum deles podia ir. Mas agora, no dia de hoje, no dia chamado hoje, e de toda a nossa existência aqui na terra, para onde nós for, onde escrever, mas depois você me seguirá. Quando ele ressuscitou lá, exatamente foi para que pudéssemos seguir a ele em todo o tempo da nossa existência. Se eu chegar aos 90 anos, glória a Deus, e fico muito satisfeito. E se eu chegar aos 80 anos, muito obrigado, Senhor, pela sua bondade para comigo. E se eu chegar aos 100, mas tudo com vitalidade segundo a vontade de Deus, e como sábio e não como nessa, e como entendido, não como uma pessoa, um abestado, que não sabe de nada. Então nós vemos aqui, que aí no versículo 34, o novo mandamento eu vou dar. Presta bem atenção esse novo mandamento aqui. Ele diz, esse novo mandamento, ele traz o amor dele a nós, e nós a ele, e depois ele diz, e vós amais uns aos outros, como eu vos amei. Olha que maravilha, irmão. Nós temos que amar de sinceridade um ao outro. Não é tudo fachada, não. Porque o nosso amor resplandece naquilo que verdadeiramente é perfeito de Deus para conosco e para com todos. E ele diz, se amarmos uns aos outros, vamos verdadeiramente saber que nós somos seguidores dele. Porque tem muitas igrejas aí, mesmo pequenas, não ama os irmãos, não. Só ama as ofertas, querido. Eu vou saber, Jesus está precisando.
O nome dele é Jesus que precisa de vigário. Aí ele se alegra com isso quando o irmão chega, porque ele bota lá no quadro o nome dos irmãos e das irmãs que está devendo o dízimo, que está devendo a oferta. Parece que é um clube social do mundo que você paga uma cota todo mês para poder participar de piscina. A irmã Érica está muito bem disso. Nós sabemos muito bem disso. Porque se não fosse, eu precisava ter que fazer uma piscina em casa para não pagar nada disso. E também a festa de carnaval. Não, a igreja é casa de oração. É casa de louvor a Deus. É onde o amor resplandece na vida de cada um de nós. E não deseja ser grande, porque você já é grande. Nós já somos grandes. Não existe ninguém maior do que nós. Em Cristo Jesus não há. Não há, não houve e não vai haver ninguém maior do que os herdeiros de Deus. Os herdeiros de Deus é enriquecido todo dia e é salvo todo dia e tem vida eterna todo dia. Você não precisa pagar nada por isso. É só dizer: Senhor, meu Pai, eu vim aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Também é mesmo. Então, e disse-lhe Pedro, Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não pode me seguir agora. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir agora? Porque darei a minha vida, por ti darei a minha vida. Isso é fácil, não? Falar da boca para fora é uma beleza, né? É como aquele homem ou aquela mulher que diz para aquele homem: eu amo você, a tua vida é a minha vida. Aí quando é 2 anos, 3 anos depois, tomou o chutão e toma tudo dele, que ele veio tudo com ela. Isso é que é amar, né? Isso é que é amor, né? O cara trabalhou o tempo todo, 10 anos junto com aquela mulher, ou 5, sei lá, ela se aposta de tudo e ele não tem nada. E ela, cheia de amor, faz isso. Esse é o amor do mundo. O amor do olho grande, da ambição, da maldição. Ah, tu quer tudo? Então fica com tudo aí, ó. É teu. Quando é mais tarde, você vê aquela pessoa igual uma borboleta sem saber onde pousar. Porque para ter as coisas tem que saber também administrar. E às vezes, muitas pessoas se enganam achando que sabem administrar. E às vezes, muitas vezes, eu não preciso mais de você, porque agora eu sei. Aí você sai, e quando você vê, cadê quem sabia administrar? Não sabe administrar nada. Então, irmão, presta bem atenção aqui. Essa é uma palavra de instrução de amor de Deus, daquele que verdadeiramente se deu ao sacrifício a Deus para reconciliar Deus conosco. E nós com Ele. Parece fácil. Parece uma coisa pacífica. E verdadeiramente. E é para Deus. Mas para os homens, isso aqui não é nada fácil. Porque reconciliar inimizade com amor, reconciliar perdão, perdoar todas as transgressões, todo o pecado, toda a imundícia, toda a prostituição, todo o adultério, tudo que era contra Deus. O que nós diremos? Só Deus. Só Deus com Deus. Eu posso dizer,
Ah, mas eu nunca fiz isso. O problema não é você ter feito isso, é você ter nascido nisso. Porque quando a pessoa nasce debaixo de culpa, ele é culpado. Por isso que pragas e maldições que até passado fizeram da nossa família, de nossos parentes, encarregam em nós. Porque eles fazem dizendo, eu dou meu filho, eu dou a minha filha. Como quem seja uma coisa natural. Quando é mais tarde, vem a cobrança para aquela pessoa. E se não tiver verdadeiramente o libertador para libertar essa pessoa daquele mal, aquela pessoa vai embora. Não tem como escapar. Porque foi feito um negócio. Essa pessoa tem que pensar as coisas. Coisa séria. Coisas as pessoas fazem. Quando eles dão um bicho, dão um animal, eu te dou um cabrito, eu te dou um novilho, eu te dou isso, aquilo, outro. Mas quando ele, não nada disso não, mas se você me der a sua filha, você me der o seu filho, aí o cara já está arrebentado mesmo, atirou. E aí, aquela pessoa que não tinha nada a ver com aquilo, entrou no rolo. Então nós vemos aqui, que ele diz no versículo 37, e disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Porque darei a minha vida, darei a ti a minha vida. Respondeu Jesus, tu darás a tua vida por mim? Dá a tua vida por mim. Presta atenção que foi dito o que o Senhor disse. Na verdade, vos digo, não cantará o galo enquanto me não negarem 3 vezes. Naquela mesma noite, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, que verdadeiramente Judas foi para trair e que foi glorificado aqui, que o Senhor disse, é glorificado o Filho do Homem, e todo é glorificado por Deus. Então ele também, Pedro, negou também Jesus. Porque quando ele viu o tratamento dos fariseus, dos sacerdotes com Jesus, e para onde é que eles iam levar ele para a morte de cruz, aí, meu irmão, o galo ia cantar só 3 vezes, não, 300 vezes, ele não ia ouvir. Ele ia negar mesmo, como qualquer um de nós. Nós não podemos, Senhor, me ajuda, Senhor, seja comigo, seja fiel a mim, para que eu suporte as minhas fraquezas, não a fraqueza dos outros, as minhas fraquezas, as minhas tentações, as minhas avarezas, as minhas inclinações, que eu pare de ficar vendo os outros, eu veja eu no espelho. Tu és o meu espelho, Jesus Cristo, tu és, Senhor, o meu espelho da minha vida, que eu me veja em ti. Porque é fácil, nós sabemos disso, a gente vê os outros e criticar os outros. Eu quero ver você criticar você mesmo. Ah, eu não, sou pequeno, eu ajudo os outros, eu tomo conta da criança lá do vizinho, eu dou uma obra para alguém. Ele só vê ele. O que ele faz? Aí não vê ele. Então, irmão, quando nós começamos a ver a nós, quando eu comecei a ver a mim mesmo, eu digo, Senhor, lixo era pouco o que eu era. Por isso que antes o Espírito Santo já falava pela minha boca, veja o que sai de um lixo. Hoje mesmo,
A irmã Carol e a irmã Luciana correu aqui numa baratinha desse tamanho, ó. Eu e o irmão Alain pensava até que era um tigre. Opa, outro correu para cá. Ai, meu Deus do céu. Uma baratinha desse tamanho, ó. E isso sai de verdadeiramente de lixo. E outras coisas que verdadeiramente o perdão e a podridão, tudo sai de lixo. Até o lixo da sua casa, se você deixar ele lá, quando você vê, ele está cheio de tapuru, está cheio de bicho. Aquele bichinho, aquela lavra, coisa, e você rapidamente pega aquilo e joga fora, tira dali. Porque senão a casa vai ficar cheia daquilo. Apodrece, irmão. O que apodrece? Nós éramos verdadeiramente podres. Podres, sem vida. Mas agora não. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E somos glorificados por Deus, justificados por Ele, santificados nele, em nós mesmos. Amém, igreja? Isso é maravilhoso, irmão. Saber quem a podridão do lixo que eu era, para quem eu sou agora, para quem nós somos agora, irmão. E a mente de cada um de nós, verdadeiramente, é a última a ser verdadeiramente purificada. Porque a mente trabalha dia e noite. Você acaba de acordar para você fazer um xixi, a tua mente vem logo um monte de coisa. Mas não vem Jesus. Ela não traz Jesus. Mas se você começar a trabalhar, Senhor, purifica, santifica a minha mente, os meus pensamentos, aí a coisa começa a mudar, irmão. Muda ou não muda? Muda ou não muda? Eu não quero ser maior do que ti, Senhor Jesus. Eu não quero ser maior do que o meu mestre. Eu não quero ser maior do que o meu Senhor. Mas eu quero ser igual a Ele. Aleluia. Amém, igreja? Nós queremos ser igual a Jesus. Olha. Para a salvação nossa e da nossa família, e da nossa parentela, e dos nossos inimigos, e dos nossos amigos, e de todos. Porque Ele é a salvação de todos, irmão. Então, irmão, Jesus diz: tudo que pediu o Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Está vendo aí como o Filho é glorificado? Tudo que pediu o Pai no nome de Jesus. Tudo que nós pedimos o Pai no nome de Jesus, Ele faz. Quem faz? Jesus faz. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Depois ele diz exatamente: se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele é a nossa honra. Ele honra nós. Ele é a honra de todo aquele que crê e de toda aquela que crê no seu nome. Aí é pouco isso. É pouco isso. Maravilhoso. Então, nós vemos aqui que esse enriquecimento, nós temos o caminho, nós temos a verdade, nós temos a vida. Ele diz: eu sou a ressurreição, eu sou a videira verdadeira, eu sou o teu pai, tu és meu filho e tu és minha filha. Irmão, vamos se posicionar nisso, porque breve, não vai tardar muito não. Breve o Senhor vai dar ordem a nós, o que nós temos que fazer. Porque essas últimas instruções aqui ele está dizendo: isso aqui já é para quem está, as últimas instruções de preparação, para que você não se iluda ou fique ouvindo heresias de falatório de enganadores. Porque o que está de enganador está assim, ó. Isso é no Brasil e no mundo, espalhado por todo canto. Então o que acontece? Mas a palavra da verdade ela vai permanecer aqui
na terra até que Jesus venha buscar o seu povo. Porque no dia que ele vier buscar o seu povo, e como ele mesmo diz, que virá como relâmpago, assim como um relâmpago que ilumina do acidente a outro acidente debaixo da terra, assim vai ser a vida dele. De maneira que em todo o planeta Terra ele vai ser visto. E aí, verdadeiramente, nós, se ainda estivermos aqui, verdadeiramente iremos com ele, porque, e se não tivermos, ele vai levar nós para a sua glória, porque nós somos dele, e nós não vamos para outro canto, a não ser para o nosso reino, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus.